Olá, bem-vindos para mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade condicional. E nessa aula nós vamos mostrar um pouco da interpretação subjetiva, o conceito de probabilidade condicional e os teoremas da probabilidade total e o teorema de Bayes. E a partir desses conceitos aqui, nós vamos definir como calcular a probabilidade da interseção entre dois eventos, e aí vai entrar o conceito de eventos independentes. A interpretação subjetiva, diferente da interpretação clássica e da interpretação frequentista, ela leva em consideração a crença do sujeito. Então, eu vou atribuir uma certa probabilidade a um determinado evento de acordo com o que eu acredito no que aquilo vai acontecer. Então, nessa interpretação aqui, na interpretação subjetiva ou pessoal, a atribuição de probabilidade que uma pessoa atribui a um evento depende de um julgamento subjetivo de quão provável seja a ocorrência do evento. Então, nessa situação aqui, é completamente permitido que eu siga as leis da probabilidade frequentista ou clássica, como também permite que eu contrarie essas duas interpretações. Então, é possível, nessa interpretação, que eu acredite que no lançamento de uma moeda, a probabilidade não é 50% de sair cara, mas sim 2/3 ou 3/4, não importa. A única coisa que eu tenho que ser é coerente. Se eu atribuir, por exemplo, 2/3 a probabilidade de sair cara, eu tenho que atribuir 1/3 para a probabilidade de sair coroa, porque as duas, somando esses dois eventos complementares, tem que gerar o espaço amostral, e a probabilidade do espaço amostral é igual a 1. Então, a soma dos pedaços do espaço amostral tem que resultar em 100%. Então, aqui, uma pessoa pode julgar que a probabilidade de sair primo ou 1 no dado é 4/6, que é igual a 2/3, e pode também, julgar que a probabilidade de sair cara no lançamento de moeda também é 2/3. E não tem nada de incoerente, porque aqui tem a ver com a crença pessoal de cada um, por isso que é chamada interpretação subjetiva. Então, nessa interpretação aqui, a gente vai ver que vai aparecer uma corrente, chamada Bayesianismo, que defende essa probabilidade e seguem ali na linha de interpretar o teorema de Bayes e explicar como que a ciência é produzida, como que a ciência como a gente produz ciência, Então, a interpretação subjetiva, ela permite isso, porque quando a gente está fazendo na ciência, nos eventos, um médico, por exemplo, se o paciente está doente, ele vai procurar quais são as causas, ele vai buscar as causas. E aqui a probabilidade, dentro do Bayesianismo, a gente consegue calcular a probabilidade das causas, usando o teorema de Bayes, que é o que eu vou mostrar aqui no final dessa exposição. Então, a ciência muitas vezes leva em conta as evidências disponíveis, mas não todas as evidências. E nós vamos verificar que o conceito de probabilidade condicional permite que a gente raciocine dessa maneira. E aí a gente vai mostrar como calcular, probabilidade usando esse fato, ou seja, novas informações modificam as nossas crenças. Então, se eu acho que não vai chover hoje, e aí eu saio de casa, olho para cima e vejo que o céu está preto, a minha crença, de acordo com essa nova informação, ela pode se modificar, e aí eu passo a acreditar que a probabilidade de chover, antes de olhar para o céu, eu achava que era 30%, agora, depois de olhar para o céu,
eu vejo e acho que é de 80% a chance de chover. E aí, então, eu decido levar o guarda-chuva junto comigo. Então, aqui, né, nesse conceito de probabilidade e usando o Bayesianismo, a gente caracteriza, de certa maneira, esse fazer científico aqui. E aí, a ciência, né, trabalha com essa ideia, né, de atualização das crenças. Então, embora ela não seja exata e nem perfeita, ela é o melhor que a gente pode ter. Bom, assim como as outras interpretações, a interpretação subjetiva ela também recebe críticas. E a principal crítica é justamente essa de exigir coerência do sujeito. Então, eu tenho liberdade de achar que a chance de sair cara no lançamento de moeda é 2/3. Só que eu sou obrigada, nessa liberdade minha aqui, ter que assumir que a probabilidade de sair coroa é 1/3. Quando o espaço amostral ele é de tamanho reduzido, tamanho finito, é até possível a gente conseguir essa coerência. Agora, é muito irreal assumir que uma pessoa vai conseguir atribuir de forma coerente a fazer a distribuição de probabilidades quando a gente está falando de infinitos eventos. E aí a gente tem que respeitar os axiomas de probabilidade. Isso acaba sendo muito complicado. Então essa é a principal crítica aí que essa corrente ela recebe. Mas, independente da interpretação, como a gente já falou, os axiomas de Kolmogorov são todos respeitados em todas as interpretações, porque ele independe de interpretação. Eles são propriedades matemáticas que a função de probabilidade ela deve satisfazer. E agora nós vamos falar da probabilidade condicional. A probabilidade condicional ela é diferente da outra probabilidade que nós estudamos, que eu poderia chamar de unidimensional, alguma coisa assim, porque a outra probabilidade, a função, ela é atribuída a um único evento, então é uma função de uma entrada. Probabilidade do evento A ocorrer. A probabilidade condicional vai ser uma função que liga dois eventos. A probabilidade é como f de xy, a probabilidade de A dado B. Então, agora a gente vai começar a analisar, né, como que a informação, um evento B ocorreu, por exemplo, ela vai afetar a probabilidade, a priori, inicial, que eu havia atribuído ao evento A. Então, ou seja, o quanto que essa nova informação, ela modifica a crença do sujeito. Como que a gente faria para calcular isso? É isso que a gente vai definir agora com o conceito de probabilidade condicional. A probabilidade condicional a gente denota por este símbolo aqui, P de B dado A, P barra A. Então, eu leio dessa maneira, a probabilidade de B dado A, dada a informação A. Ou seja, calcula a probabilidade de B ter ocorrido quando se sabe que o evento A já ocorreu. Tá? Ou seja, e como que eu faço a atualização? Então, vamos ver aqui no meio de um exemplo, como que essa atualização, ou seja, essa nova informação, ela modifica o espaço amostral, que aí depois modifica o cálculo da probabilidade. Então, por exemplo, qual a probabilidade de sair 6 no dado? Essa é a probabilidade inicial. Agora, sabendo que essa é a nova informação, que saiu um número par. Então, imagine que eu estou aqui lançando o dado e você está apostando que número que vai sair. Né? Então, você vai apostar no 6. Então, a sua aposta inicial é 1/6. Né? Respeitando ali a interpretação clássica. E aí,
Quando eu falo para você, eu tô vendo aqui, tô dando uma pista, né? Saiu o número par, automaticamente as chances de sair o número 6, elas aumentam. Então, de que maneira? Então, vamos ver aqui o espaço amostral, né? Eu tenho 6 elementos, 6 pontos aqui no espaço amostral, e aí a probabilidade a priori, ou seja, antes de receber a informação de que saiu o número par, eu calculo que essa probabilidade, a probabilidade de sair 6, é 1/6. Agora, qual que vai ser a probabilidade a posteriori? Ou seja, depois de receber a informação de que o número que saiu no dado é um número par. Bom, para calcular essa probabilidade, a probabilidade de sair 6, sabendo que saiu o número par, nós vamos eliminar aqui do espaço amostral todas as possibilidades de sair número ímpar, porque eu sei que não saiu um número ímpar, então eu não tenho que levar em consideração no cálculo. Portanto, a probabilidade de sair 6, dado que eu sei que saiu um número par, passa a ser 1/3, porque eu tenho o número 6 ocorrendo uma única vez dentro do universo aí de possibilidades de 3, que são os 3 números pares aqui dentro do espaço amostral. Então, a ideia da probabilidade condicional é exatamente essa, a de fazer essa atualização no espaço amostral. Só que como que a gente vai fazer essa atualização? É por meio de uma regrinha muito simples, envolvendo a probabilidade simples, a probabilidade atribuída a um único evento. Então, essa informação extra aqui, ela altera o tamanho do espaço amostral. E a definição para calcular é dada por esta fórmula. Esta fórmula aí, essa divisão aí de duas probabilidades. Então, para quaisquer eventos A e B, com a restrição de que a probabilidade do evento B tem que ser positiva, ou seja, não pode ser um número zero, porque eu estou dividindo por este número, a probabilidade condicional de A, dado que ocorreu B, é definida desta maneira aqui. É a probabilidade da interseção, então quando eu pego a interseção aqui, eu estou, de certa maneira, reduzindo ali o espaço amostral, dividido pela probabilidade de B, ou seja, com a nova informação. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de como a gente faz para calcular esta probabilidade aí, usando a fórmula. Então, vamos pegar aqui, eu tenho um grupo de pessoas, classificado aqui, separado desta forma, entre homens e mulheres, e entre aqueles que falam inglês, alemão e francês. E tem aqui as proporções aí para cada grupo. Escolhe-se uma pessoa ao acaso. Sabendo-se que esta pessoa fala em francês, então vejam, eu estou pegando uma pessoa, estou dando essa informação a mais. Qual é a probabilidade de que seja homem? Então eu quero calcular a probabilidade de ser homem. A probabilidade de ser homem eu teria que pegar a quantidade total de homens, que leva aqui em consideração os que falam inglês, alemão e francês, e dividir pelo total de pessoas. A probabilidade de sair homem. Isso é a probabilidade antes de ter a informação de que a pessoa que eu estou me referindo, ela fala francês. Então, ou seja, não interessa esses daqui, ó, que falam alemão e que falam inglês, só interessa o que falam francês. Então, aplicando a fórmula aqui, nós vamos ter esta situação. Então, o total de pessoas dá 360, ou seja, somar a quantidade de homens e mulheres ali que falam tanto francês, alemão e inglês. Vou chamar de F o evento fala francês e vou chamar de H o evento ser homem, que são os dois eventos ali que me interessam para resolver este problema. E aí eu quero calcular a probabilidade de ser homem dado que fala francês, ou seja, H dado F, respeitando ali os eventos que eu estou adotando ali. Então, primeiro eu vou ter que calcular a probabilidade de F. A probabilidade
de falar francês. Falar francês pode ser homem ou mulher. Quando tem essa informação, não sei qual das duas situações eu estou, então eu levo em consideração tudo. E a outra, a probabilidade de H inter F, tudo que está envolvido pela interseção dos dois. Ou seja, falar francês e ser homem. Homens que falam francês eu só tenho 47 no universo de 360. Agora, eu vou calcular a probabilidade condicional. Coloco aqui na fórmula. É a probabilidade da interseção dividida pela probabilidade de F. Jogando esses valores aqui na fórmula, a gente chega à conclusão de que é 47 dividido por 99, e isso resulta em 47,47%. Então, esta é a probabilidade, né, de ser homem, dado que fala francês. Outro exemplo aqui. Calcule a probabilidade de sair rei de paus no baralho, sabendo que saiu uma carta de paus. Esse exemplo é muito simples e eu nem preciso de probabilidade condicional aqui para responder essa pergunta, porque eu conheço muito bem o baralho e pela forma como está colocado, eu já sei qual é a resposta. Né? Eu só tenho 13 cartas de paus no baralho e eu só tenho um rei de paus, então é 1 sobre 13. Mas como que a gente vai calcular? Usando a fórmula da probabilidade condicional. Vai ficar um pouquinho mais complicado, mas aqui é só para a gente ir se acostumando com o uso da fórmula, certo? Então vamos pegar aqui. O espaço amostral tem 52 cartas, o evento sair rei de paus. Então o rei de paus é essa carta. Há um outro evento, que é a informação, dado que saiu uma carta de paus, lembrando que eu tenho 4 naipes no baralho, né, esses 4 símbolos aqui, e agora eu vou calcular a probabilidade de sair o evento B, sair uma carta de paus, eu tenho 13 cartas aqui em cada naipe, dentro de 52, e vou calcular a probabilidade da interseção, A inter V. Sair rei de paus e sair carta de paus. Então, a interseção de carta de paus com rei de paus, eu só tenho uma, que é o próprio rei de paus, no universo de 52. Jogando isso daqui na fórmula da probabilidade condicional, é a interseção dividido pela probabilidade de B, que é 1 sobre 52 dividido por 13 sobre 52. 52 aqui eu cancelo no numerador e no denominador, então sobra 1 sobre 13. De maneira que a gente tem que a probabilidade de sair paus, dado que saiu carta de paus, é 1/13, como a gente já sabia de início. Então agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e resolver esses dois exemplos aqui. Esses dois exercícios são muito fáceis, mas eu vou pedir para vocês usarem a fórmula da probabilidade condicional para vocês irem se acostumando com o uso da fórmula. Então, calcule a probabilidade de sair um número ímpar no dado, sabendo que saiu um número maior que 3, e o outro, calcule a probabilidade de sair 7 de espada no baralho, sabendo que não saiu figura, não saiu nem rei, nem dama e nem valete. Logo em seguida já mostro a solução para vocês. Então, aqui, no primeiro, vamos calcular aqui, vamos pegar os seguintes eventos. Vou chamar de A, sair um número ímpar, e B, sair um número maior que 3. Sair um número maior que 3 significa sair o número 4, o número 5 ou o número 6. E sair um número ímpar significa sair o número 1, 3 e 5. E agora nós vamos calcular aqui a probabilidade de sair ímpar, dado que saiu um número maior do que 3. Então, a interseção aqui, sair um número ímpar e maior que 3, maior que 3 é 4, 5 e 6. E o único ímpar que tem aqui é o número 5, então eu tenho 1 em 6 possibilidades.
E sair um número maior que 3, são 3 números em 6 possibilidades, de maneira que eu tenho 1/3 aqui. Então, a probabilidade de sair ímpar, dado que sai um número maior que 3, é 1/3. O segundo, vamos pegar os seguintes eventos aqui. O evento sair 7 de espada. B, não sair figura. E agora a gente vai calcular aqui, né, a probabilidade de sair um 7 de espada, dado que não saiu figura. Vamos calcular aqui primeiro a interseção, sair 7 de espada e não sair figura, A inter B. Bom, eu só tenho um 7 de espada no baralho, a interseção com o que sobra aqui sem as figuras dá exatamente uma carta. Não sair figura. Como a gente tem 3 figuras de cada naipe, eu tenho 4 naipes, são 12 cartas, então 52 menos 12 dá 40. 40 dividido por 52. Então, cancelando aqui, dá 1/40. Então, a probabilidade de A dado B, ou seja, de sair um número ímpar, dado que saiu um número maior, aliás, sair o 7 de espada, dado que não saiu figura, é 1/40. Nesse exercício aqui, eu vou pedir para vocês também pausarem o vídeo e tentar fazer. Vocês vão precisar usar as propriedades que nós vimos na aula passada sobre interseção, união, complemento, usando ali as propriedades de conjuntos para poder resolver este exercício. Então, uma revista publica 3 colunas intituladas Arte, que eu vou denotar por A, Livros, que eu vou denotar por B, de book, e Cinema, que eu vou denotar por C. Os hábitos de leitura de um leitor selecionado aleatoriamente em relação a essas colunas são dados por esta tabela. Calcule probabilidade de A dado B, probabilidade de A dado a união de B com C, probabilidade de A dado que lê ao menos uma das 3 colunas, probabilidade de A união B, dado que a pessoa lê ali, né, dado C, lê a coluna de cinema. Então, logo mais já apresenta a solução. Então, no primeiro caso aqui, esse está bem simples, né, para calcular a probabilidade de A dado B, eu preciso dessas duas informações, a probabilidade da interseção e a probabilidade de B, que a gente tem aqui na tabela dado de forma imediata. Então, a probabilidade de A dado B é 0,08 dividido por 0,23 e isso resulta em 0,348. Acredito que ninguém teve dificuldade aqui para resolver esse item A. O item B. O item B já exige aqui um pouquinho de conhecimento sobre as propriedades conjuntistas. Eu quero a probabilidade de A dado B união C. Eu vou aplicar a fórmula da probabilidade condicional, que é a probabilidade de A interseção com o que tem aqui embaixo, B união C, dividido pela probabilidade de B união C. Nós sabemos calcular a probabilidade da união, né? É a soma menos a interseção. É a soma de cada um dos pedaços menos a interseção. Aqui, a gente não tem essa interseção aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade da distributividade. Eu vou distribuir aqui A inter B, né? União com A inter C. Fiz a distributiva e aí eu cheguei a esta fórmula. Então, eu tenho que calcular a probabilidade de duas uniões. Aí, aqui é a soma menos a interseção, que vai ser o quê? A probabilidade de B união C é a soma de probabilidade de B mais C menos a interseção. Essas informações nós temos aqui
à nossa disposição. Então, jogo aqui na fórmula e vejo que a probabilidade de B união C é 0,47. Agora, eu tenho que calcular a probabilidade do numerador ali. Então, a probabilidade de A inter B união com A inter C é outra união. Então, eu vou fazer a soma desses pedaços, né? A inter B, A inter C, e subtrai a interseção. Como está envolvido aqui os eventos A, B e C, nessa interseção, eu tenho aqui a interseção, é a mesma coisa, né? Fazer a interseção de A inter B inter C. Esses valores estão dados todos aqui na tabela. Então, eu consigo calcular essa probabilidade que dá 0,12. Mas o problema pedia a probabilidade de A dado B união C. Então, jogando essas duas informações aqui na fórmula, a gente chega em 0,255, que quer dizer 25,5%. Então, essa é a probabilidade de A dado B união C. Então, vejam que aqui a gente já está começando a misturar o que nós vimos a semana passada junto com o que a gente está vendo na aula de hoje. Na letra C, pede para calcular a probabilidade de A, dado que lê ao menos uma das colunas. Então, lê ao menos uma significa ou lê A, ou lê B, ou lê C, né? Então, dado A, dado que A união B, união C. E aí, é calcular o quê? A interseção com o de baixo, A inter, A união B, união C, dividido pela probabilidade dessa união aqui de 3 eventos. E isso a gente pode calcular dessa maneira, que a interseção de A com essa união, como o máximo que pode acontecer, essa união é ampliar o A, mas como eu estou pegando a interseção, eu pego o menor valor, isso aqui resulta em A. E aqui, probabilidade da união. Então, agora, a gente vai jogar aqui, né? A probabilidade de sair o A é 0,14. Agora, sair a união, eu vou ter que somar probabilidade de A com B com C, tirar as interseções, né? 2 a 2, A inter B, menos A inter C, menos B inter C. E aí, como eu tirei demais, eu tenho que somar A inter B inter C. E aí, a gente tem, jogando esses valores aqui na fórmula, a probabilidade da 0,14 dividido por 0,49, o que resulta em 0,286. Essa é a probabilidade de A, dado que lê ao menos 1. E para finalizar aqui, a gente quer calcular a probabilidade de A união B, dado C, aplicando a fórmula da probabilidade condicional, a gente tem a união B, interseção com C, aqui no numerador, dividido pela probabilidade de C. Aqui a gente vai fazer também a distributividade, porque nós não temos essa informação. Então, vamos pegar aqui A inter C, união com B inter C, dividido pela probabilidade de C. E agora a gente consegue calcular com os dados do problema. Então, isso daqui é fazer esta soma menos a interseção, dividido pela probabilidade de C. Aqui a gente tem a interseção de A com C, a interseção de B com C e a interseção dos três. E temos a probabilidade de C. Então, agora a gente joga todos esses valores aqui na fórmula e calcula e chega à conclusão de que a probabilidade de A união B, dado C, é 0,459. Bom, agora que a gente já viu a regra, né, ou a definição aqui da probabilidade condicional, a gente vai conseguir falar de uma outra regra de probabilidade, que é a regra do produto. Se vocês lembrarem bem, eu só falei como calcula a probabilidade da união de eventos e da probabilidade do complementar, mas eu não falei nada como que a gente podia calcular a probabilidade da interseção. Para calcular a probabilidade da interseção, nós vamos precisar da definição de probabilidade condicional. Então, pegando a probabilidade condicional aqui,
a gente vê que aparece na fórmula a probabilidade da interseção de dois eventos. E aí, para calcular a probabilidade da interseção, então a gente vai usar, multiplicando em cruz aqui, isolando a probabilidade de A entre B, é este produto. Probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B. E agora a gente vai interpretar essa fórmula aqui e a gente vai verificar que colocando dessa maneira, a gente vai conseguir analisar problemas envolvendo um processo onde um certo experimento ele se repete. E cada vez que eu repito, eu tenho um resultado, e esse resultado ele pode ser usado, né, para a gente calcular a probabilidade do próximo experimento. Ele vai interferir, vai ser uma nova informação. Então, aqui, a regra do produto, ela é muito útil quando se trata de um experimento que consiste de diversas etapas consecutivas. Então, aqui, a probabilidade de A entre B é a probabilidade de A, multiplicada pela probabilidade do B, ou seja, vou calcular de novo, só que sabendo que qual é a probabilidade de A, ou seja, que A ocorreu anteriormente. Então, P de A descreve o resultado da primeira etapa do experimento. E probabilidade de B dado A descreve o resultado da segunda etapa do experimento, mas levando em consideração o resultado que aconteceu na primeira etapa. E isso vai modificar a forma como a gente calcula. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender bem essa ideia, né, de processo envolvida no cálculo de probabilidade. 4 indivíduos responderam a uma solicitação de um banco de sangue para doação. Nenhum deles doou sangue antes, de forma que seus tipos sanguíneos são desconhecidos. Suponha que apenas o tipo O positivo seja desejado. E suponha ainda, e suponha também, né, que apenas um desses 4 indivíduos tenha esse tipo sanguíneo. Se os doadores potenciais forem selecionados em ordem aleatória para a determinação do tipo sanguíneo, agora vem a pergunta: qual será a probabilidade de que pelo menos 3 indivíduos tenham de ser testados? Então, vamos imaginar aqui, né, o pior cenário, que eu vou ter que tirar sangue aí de todo mundo. Porque se eu pegar os 3 primeiros que forem selecionados, eles não tiverem o sangue desejado, eu vou ter que chamar o último para retirar o sangue dele. Ok? Então, é o pior cenário. Para a obtenção do tipo desejado. Então, vamos calcular aqui. Então, nós temos aqui os 4 indivíduos, né, esperando para tirar o sangue, a enfermeira aqui chamando um de cada vez para fazer o teste do sangue. Então, ela vai chamar de maneira aleatória, ela não sabe quem dos 4 aí tem o sangue O positivo. Então, vamos chamar aqui, eu vou denotar por A barra, ou A complementar, o não tem o sangue O positivo. Então, a gente está querendo calcular essa interseção, ou seja, a probabilidade de que o primeiro indivíduo a ser chamado não tem O positivo e, a interseção aqui, o segundo indivíduo também não tem O positivo e o terceiro indivíduo também não tem o sangue O positivo. Essa é a probabilidade que a gente vai estar calculando. Então, para as 3 escolhas, o que a gente vai estar calculando é isso. Então, a primeira, a probabilidade do indivíduo não ter O positivo. Na segunda escolha, eu vou ter que levar em consideração o que aconteceu aqui antes da primeira escolha. Então, a probabilidade de O também não ser O positivo, dado que o primeiro também já não foi O positivo. Multiplicado, agora, aqui, a terceira escolha, de não ser O positivo, dado que os 2 primeiros
não são O positivo. Então, dado que O inter não é O positivo e não é O positivo. Então, agora a gente vai calcular cada uma dessas separadamente aí, e depois fazer o produto. Então, a probabilidade da primeira escolha, como eu tenho 4 indivíduos e eu sei que 3 deles têm o sangue O negativo ou não tem o sangue O positivo, então eu tenho 3 em 4. Na segunda escolha, eu já eliminei o primeiro escolhido. Então, vão sobrar aqui 2 indivíduos com o sangue O negativo ou não O positivo e um só com O positivo. Então, eu tenho 2 em 3. E na terceira escolha, só vai sobrar um de cada. Então, eu tenho 1 em 2. Fazendo esses produtos aqui, a gente chega aqui à probabilidade de os 3 primeiros não serem do tipo O positivo é de 25%. Então, há 25% de chance de pelo menos 3 indivíduos serem testados. Um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui ele é interessante porque a gente vai mostrar para vocês como que é uma maneira eficiente da gente organizar as informações na hora de calcular a probabilidade condicional e os próximos resultados que virão aqui para frente, tá? Então, sabe-se que 80% dos pênaltis marcados a favor do Brasil são cobrados por jogadores do Flamengo. Vamos trabalhar com esta informação. A probabilidade de um pênalti ser convertido é de 40% se o cobrador for do Flamengo. Então, essa é a informação. E 70% caso contrário. Então, quando não é o jogador do Flamengo cobrando o pênalti, a chance de converter em gol é de 70%. Agora, continuando aqui. Um pênalti a favor do Brasil acabou de ser marcado. Eu não vi, né? Agora vou tentar calcular qual a chance, né? Qual que é a probabilidade do pênalti ter sido cobrado por um jogador do Flamengo e ser convertido? Outra pergunta que a gente pode fazer nesse mesmo contexto, qual a probabilidade do pênalti ser convertido? Então, vamos ver aqui. Vamos primeiro, então, organizar as informações. Então, colocando aqui, estruturando, né? A gente está trabalhando numa situação em que pênaltis serão cobrados. Então, eu vou cobrar pênaltis. Esse pênalti ele pode ser cobrado por um jogador do Flamengo. E aí, nesse caso, a gente sabe que 80% do time costuma ser formado por jogadores do Flamengo. E pode ser cobrado por um jogador que não é do Flamengo. Como tenho 80% de jogadores do Flamengo, então só sobra 20% aqui. O problema não deu essa informação, mas eu consigo deduzir. Aí depois, para cada jogador, né, a gente sabe que ele pode converter, né, fazer o gol ou não fazer o gol. Se é o jogador do Flamengo que estiver chutando, ele vai fazer o gol 40% das vezes. E agora, essa informação também não foi dada, mas eu deduzo que se ele converte 40% das vezes, ele não converte, não faz gol em 60% das vezes. É sempre o complemento. Agora, a mesma coisa quando o jogador não é do Flamengo. Quando ele não é do Flamengo, ele converte 70% das vezes. E não tenho essa informação, mas eu consigo deduzir, eles não convertem em 30% das vezes. Agora, com este quadro aqui organizado, quadro de informações, eu consigo responder as perguntas, né? Qual a probabilidade de converter, dado que quem chutou foi no Flamengo? Qual a probabilidade de não converter, dado que
Então, sempre aqui a informação que vem antes é o dado que. Converter dado que foi um jogador que não é do Flamengo. Não converter dado que não é um jogador do Flamengo. Então, agora, vamos calcular, né? Qual a probabilidade de o pênalti ser cobrado por um jogador do Flamengo e ser convertido? Ou seja, eu quero calcular esta interseção. Ser do Flamengo e ser convertido. Então, vou usar essas duas letras aqui, F para ser cobrado por um jogador do Flamengo e C, converter o pênalti. Então, vamos calcular a probabilidade de F inter C. Então, aqui, como vou aplicar a regra do produto, é a probabilidade de ser um jogador do Flamengo, multiplicado pela probabilidade de converter, dado que foi um jogador do Flamengo. Vejam que essas informações, elas estão ali na organização. Ser jogador do Flamengo, a gente sabe que é 80% dos casos, e ser dado F, ou seja, converter dado que é um jogador do Flamengo que cobrou, é de 40%. Então, fazendo esse produto aqui, eu tenho 0,32, ou seja, 32% de chance de ser um jogador do Flamengo e converter o gol. Agora a letra B pede: qual a probabilidade do pênalti ser convertido? Aqui a gente já está perguntando outra coisa. Para ele ser convertido, ele pode ser uma chance de ter sido chutado por um jogador do Flamengo. Mas existe também a chance de ter sido cobrado por um jogador que não era do Flamengo. Então, eu quero calcular a probabilidade de ser convertido, ou seja, é isso aqui que eu vou calcular. Converte e quem chutou foi o do Flamengo, ou converte e quem chutou não foi um jogador do Flamengo. É isso que eu estou lendo. Então, eu vou fazer aquela conta que eu já fiz no item anterior e vou repetir para o caso de baixo. Então, vai ser probabilidade de A inter C mais probabilidade de complemento de F inter C. Esses eventos aqui, a interseção é vazia entre eles, então só fica a soma. São eventos independentes. Aliás, mutuamente exclusivos, né? Então, fica 0,8 vezes 0,4 e 0,2, que é a chance, quantidade de pessoas que não é do Flamengo que compõem o time do Brasil, e 70% de chance de converter quando é cobrado por um jogador que não é do Flamengo. Fazendo esses cálculos aqui dá 46%. Então, a probabilidade de converter é de 46%. Então, já deu para sentir aqui, né, como que a gente trabalha com a probabilidade condicional. E a gente já começou a ver, a gente já sabe, né, que num processo, os eventos, um evento pode interferir ou não na ocorrência, né, da probabilidade do próximo evento aí nessa etapa. Então, para entender bem essa situação, a gente vai ver esta situação, né? Retirada de 2 cartas de um baralho em sequência e sem reposição. Então, eu tenho aqui o baralho, e aí a pergunta que a gente pode fazer é: a retirada da segunda carta, ela é interferida pela retirada da primeira? Não é a retirada, né? A chance, né, na retirada, ela é interferida pela retirada da primeira? A gente vai ver que sim. E de que maneira? Eu vou pegar aqui um baralho com 5 cartas, ok? Para a gente poder visualizar. E suponhamos aqui que eu queira calcular a probabilidade de sair uma carta de espada, que é a carta 2 e o 7 ali, no caso, que a gente está vendo, que é um naipe de espada. Antes na primeira retirada, a chance de sair uma carta de espada é 2, né? Tenho 2 cartas de espadas, o 2 e o 7, e no universo de 5 cartas, então é 2/5. Agora, a gente vai
partir para a segunda retirada. Na segunda retirada, se a gente devolver a carta no monte, ou seja, se ela for com reposição, eu devolvo a carta no monte e eu quero calcular novamente a probabilidade de sair uma carta de espada, a probabilidade continua sendo de 2/5, porque eu continuo com 2 cartas de espadas no monte, no universo de 5. Agora, a situação começa a se modificar quando a gente faz a retirada da carta sem reposição. Então, suponhamos que eu tenha retirado a carta, esse as de ouro aqui. Bom, se eu for calcular a probabilidade de sair espada na segunda, retirada, agora eu continuo com as 2 cartas de espadas no monte, mas o total de cartas, como eu não repus, ela fica 4 cartas. Então, a chance de sair uma carta de espadas é 50%, ou 2/4. Agora, e se a carta, continuando sem reposição, que eu tivesse tirado, fosse o 7 de espadas? Qual seria, a probabilidade de sair uma carta de espadas na segunda retirada? Eu só fiquei com uma carta de espadas aqui no monte. Então, a probabilidade passa a ser 1/4. Então, vejam, quando a retirada é sem reposição, o que aconteceu na primeira retirada vai interferir no cálculo de probabilidade da segunda retirada. Que carta que saiu? Se for uma carta de espadas, é 1/4. Se não for uma carta de espadas, é 2/4, porque a quantidade de cartas de espadas continua ali no monte. Então, agora, quando a gente está trabalhando com probabilidade condicional e nessa ideia de processos, a gente tem sempre que observar esse experimento, a forma como ele está sendo executado, porque isso pode interferir ou não no evento seguinte. E é aí que a gente vai definir, colocar aqui o conceito do que a gente chama de eventos dependentes. Então, 2 eventos são dependentes quando a ocorrência de um evento interferir na ocorrência do outro. Então, por exemplo, uma retirada de carta do baralho sem reposição vai interferir na retirada da segunda carta. A probabilidade ela se modifica e vai se modificar de acordo com o que aconteceu, de acordo com que carta foi retirada do baralho. Então, tal interferência impacta no cálculo da probabilidade desses eventos. Ou seja, a expectativa na retirada da segunda carta do baralho vai variar de acordo com a carta que saiu na primeira retirada. Então, a gente define aqui quando 2 eventos são independentes. Então, o conceito de probabilidade condicional, ele permite para nós definir quando 2 eventos são independentes no contexto do cálculo de probabilidade, ok? Então, 2 eventos A e B associados ao mesmo experimento são chamados independentes quando a probabilidade da interseção for igual ao produto das probabilidades. Por que ele dá essa ideia de independência? A gente, usando a fórmula da probabilidade condicional, nós vimos que para calcular a probabilidade da interseção é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A ocorreu antes. Só que o que pode acontecer é que essa probabilidade de B dado A, como A é independente de B, ela não interfere. Então, a probabilidade a posteriori continua igual à probabilidade a priori. Fica igual à probabilidade de B.
porque os eventos são independentes. Então, a gente pode escrever, né? Os eventos A e B são eventos independentes, com probabilidade de A e B, probabilidades positivas, ou seja, não pode ser diferente de 0. Então, a probabilidade de A dado B é igual a A, e, aqui não é E, não, é E. A probabilidade de B dado A é igual a B. As duas coisas acontecem. A não interfere em B e B não interfere em A, eles são independentes. Então, neste caso, o fato de sabermos que B ocorreu não altera nossas expectativas sobre as chances da ocorrência de A e vice-versa. E aí, quando a gente tem eventos independentes, né, se A e B são eventos independentes, quando a gente trabalhar com os complementos, também vai ter independência. Então, A inter B, B complementar, ou A complementar inter B, ou os dois complementares, também serão eventos independentes. Então, agora um exercício aqui para vocês, para saber se vocês entenderam essa definição aí de eventos dependentes ou independentes, enquanto associados a um experimento aleatório, ok? Então, pause o vídeo, logo em seguida eu mostro a resposta. Então, aqui, retirada sem reposição de 2 bolas de uma urna. Como eu estou dizendo que a retirada foi sem reposição, então, o que acontecer na primeira retirada vai interferir, né, o que vai acontecer na retirada da segunda bola. Portanto, os eventos são dependentes. Então, a retirada da segunda bola depende de qual bola foi retirada antes. Segundo, retirada com reposição. A bola é devolvida na urna. Quando ela devolve, eu zero o processo. E aí, não vai interferir em nada na retirada da segunda. Então, a retirada da segunda não é afetada pela retirada da anterior. Lançamento de 2 moedas. Como eu lancei uma e depois lancei outra, uma não vai interferir na outra. Então, o lançamento da segunda moeda é independente do lançamento da primeira moeda. Então, os eventos aqui são independentes. Teste de 2 fusíveis. A mesma coisa. O teste do segundo fusível é independente do teste do primeiro fusível. Agora, para podermos caminhar aqui para o final da exposição, nós vamos falar do teorema da probabilidade total. Então, aqui, quando a gente pensa no espaço amostral, a gente pode particionar esse espaço em vários pedaços, ou vários eventos. E a gente vai chamar esses eventos todos mutuamente exclusivos, ou seja, a interseção entre eles, né, é sempre vazia, é uma partição. Então, quando isso acontece, se a gente tomar um evento B qualquer aqui dentro desse espaço amostral, esse evento ele vai ter necessariamente interseção com alguns desses eventos A1, A2, AK aí, que foram utilizados para particionar o espaço amostral. Então, para calcular a probabilidade do evento B, nós vamos ter que levar em consideração o tamanho dessa partição e o quanto que B intercepta esse pedaço da partição. E aí, para cada pedacinho aqui que B estiver interceptando dentro do espaço amostral, a gente tem que levar em consideração. Então, vamos visualizar aqui a situação. Então, eu tenho aqui o espaço amostral e eu vou particionar. Então, eu vou pegar um pedacinho aqui, é o A1, esse outro pedacinho é o evento A2, o evento A3 e assim por diante, né? Dividir aqui em 5 pedaços, essa é a partição do espaço amostral. Aí, se eu tomar um evento B dentro desse espaço amostral, então que a gente já está visualizando, ó. Esse evento B, ele pega um pedacinho bem pequeno do A1. Pega
um pedaço bem expressivo aqui do A2, pega um pedacinho bem pequeno aqui do A5, e assim por diante. Então, cada pedacinho aí vai importar. Então, a gente vai analisar cada uma dessas interseções aqui separadas e vai somar tudo isso para dizer qual é a probabilidade desse D ocorrer. É isso que diz aqui, né, o teorema da probabilidade total. Então, aqui, por exemplo, vamos aplicar o teorema da probabilidade condicional para estar resolvendo problemas aqui aplicados. Um indivíduo possui 3 contas de e-mail diferentes. A maioria das suas mensagens, mais exatamente 70%, chega à conta número 1, enquanto 20% chegam à conta número 2 e os 10% restantes chegam à conta número 3. Das mensagens que chegam à conta número 1, apenas 1% é spam, enquanto as porcentagens correspondentes para as contas número 2 e 3 são 2% e 5%, respectivamente. Qual a probabilidade de uma mensagem selecionada aleatoriamente ser spam? Então, aqui, ó, eu vou organizar as informações, porque eu tenho muita informação, naquele esquema que a gente já fez lá atrás, para facilitar a visualização da partição do espaço amostral. Então, vamos pegar aqui. O que eu tenho? Os e-mails, né? E eles são separados em 3 caixas. Então, eu vou analisar aqui a caixa 1, o segundo, o dado do problema. Os e-mails chegam na caixa 1, são 70% das mensagens. Eu tenho a caixa 2, e ele diz que 20% das mensagens vão para a caixa 2 e 10% para a caixa 3. Isso aqui, o problema nos informou. Agora, quando a gente está na caixa 1, ele deu a informação de qual a porcentagem, né, da mensagem ser spam. No caso aqui é 1%. Ele não falou nada, mas eu consigo deduzir que ela não é spam em 99% dos casos. A mesma coisa aqui para a caixa 2. O problema informou que 2% das mensagens que chegam na caixa 2 são spam. Então, eu deduzo que 98% não é spam. Então, essa informação não foi dada, mas eu consigo deduzir. Analogamente aqui para a caixa 3. Então, ele disse que 5% é spam e 95% não vai ser spam. Bom, agora, tendo todas essas informações aqui dadas dessa maneira, a gente consegue calcular a probabilidade de ser spam. É essa situação aqui, ó. Ele é spam podendo ter vindo da caixa 1, ou podendo vir da caixa 2, ou podendo vir da caixa 3. Então, qual que é a probabilidade aqui? Então, eu vou fazer essas somas aqui. Então, o que está pedindo o problema? Então, vamos pegar esses eventos aqui, né? CX1, CX2, né? A caixa 1, caixa 2, caixa 3 e SP spam. E aí, a gente vai calcular a probabilidade de ser spam. Usando o teorema da probabilidade total, o que a gente faz? É a probabilidade de ser spam, dado que está na caixa 1, e aí eu tenho que levar em consideração a quantidade de mensagens que chegam na caixa 1, vezes a probabilidade da caixa 1. Segunda situação, probabilidade de ser spam, dado que está na caixa 2, multiplicado pelo tamanho da caixa 10. Probabilidade de estar na caixa 2. É a mesma coisa aqui para a caixa 3. Todas essas informações a gente encontra ali no quadro anterior. Então, a gente coloca elas aqui nessas informações, e aí, calculando tudo isso, a gente chega, então, à resposta de que a probabilidade de ser spam é 16%. Então, vejam, aqui, para trabalhar com o teorema da probabilidade total, a parte mais importante é conseguir organizar a informação de maneira clara, né, e racional, como nós fizemos
no slide anterior. Então, conseguindo fazer aquilo, depois de responder as perguntas, acaba sendo uma brincadeirinha muito elementar que a gente consegue fazer sempre, tá certo? Então, o treinamento aqui que eu sugiro para vocês é tentar organizar a informação daquela forma. E aí depois vocês vão respondendo. Então, exercício aqui. Então, eu vou pedir de novo para vocês pausarem o vídeo e tentar fazer esse exercício. No exame, há 3 respostas para cada pergunta e apenas uma delas é certa. Portanto, para cada pergunta, o aluno tem probabilidade de 1/3 de escolher a resposta certa, se ele está adivinhando, né, está chutando, e 100% ou 1 se sabe a resposta. Se eu sei aquela resposta, eu vou acertar, certamente. O estudante sabe 30% das respostas do exame. Então, ele está indo para fazer essa prova sabendo 30% do conteúdo da matéria. Qual a probabilidade de acertar uma pergunta? Vamos ver. Então, aqui nós vamos organizar aqui as informações dadas aqui por este problema. Então, a primeira coisa é a prova. Eu tenho a prova, as questões que compõem a prova. O aluno sabe quanto? 30% da prova. E não sabe? Ele não deu essa informação, mas eu deduzo. 70%. Bom, agora, separando esses dois universos aí, essa foi a partição do espaço amostral, agora a gente vai ver ali os eventos possíveis. Ele pode acertar a questão, né? Quando ele sabe, a chance dele acertar é de 100%, é 1. Quando ele sabe, a chance dele errar é 0. Então, coloca essa informação. Agora, quando ele não sabe a questão, a chance dele acertar, como a prova múltipla escolha tem 3 alternativas, é de 1/3. E de errar, como são 3 alternativas, então tem 2 chances em 3 aí de errar a questão. Então, vejam, agora eu já organizei o problema. Então, a probabilidade aqui, né, de acertar, dado que sabe, pegando aqui, multiplicando por esta situação. Errar a questão, dado que sabe, multiplicado por 0,3. Então, é sempre esta cadeia de produtos aí que a gente vai estar calculando quando aplica o teorema da probabilidade total. Então, no caso aqui, vamos chamar de C, a resposta está correta, e S, sabe a questão. E aí, o que a gente está querendo calcular é a probabilidade da questão estar correta. Ou seja, eu posso, ela está correta e eu sei a questão, ou ela está correta e eu não sei a questão. Então, eu posso ter acertado, né, sabendo e também não sabendo. Vamos ver aqui qual é a chance de acertar uma questão aí na prova. Então, vamos calcular essas probabilidades, como eu aqui, as 2 situações. Então, vou pegar o sabe para a primeira situação e o sabe da segunda situação. Então, sabe vezes probabilidade de que está correta, dado que sabe, mais não sabe, vezes a probabilidade de estar correto, dado que não sabe. Esse é o teorema da probabilidade total. Jogando as informações aqui, a gente vê que este estudante tem 53,3% de chance de acertar uma questão, sabendo que ele só sabe 30% do conteúdo da prova. Agora, o teorema de Bayes. O teorema de Bayes, ele vai fazer o cálculo da probabilidade reversa, que é a probabilidade de A dado B. Agora, a gente vai calcular B dado A, a probabilidade da causa. Qual a probabilidade de que a causa foi essa? Ok? Então, considere os eventos aqui, uma coleção de eventos mutuamente exclusivos, que é aquele que eu vou fazer a partição do espaço amostral.
com probabilidade a priori P de AI, conheço essas probabilidades, para qualquer outro evento B, para o qual a probabilidade de B é sempre positiva, então a probabilidade a posteriori de AI, dado B, que B ocorreu, é dado por esta fórmula. É a probabilidade de A inter B dividido pela probabilidade de B. E essa probabilidade de B a gente calcula usando quem? O teorema da probabilidade total. Aqui, como é uma interseção, a gente usa a regra, né, que é probabilidade de A vezes a probabilidade de A dado de B, dado que a ocorreu anteriormente. Isso para cada, para uma J ali dentro desses K elementos. Escolhi uma causa aí particular. E aí, com esse teorema, a gente consegue, com essa regra, a gente consegue calcular probabilidades inusitadas e vem respostas bastante inusitadas para nós. Então, vamos ver aqui este exemplo, que é incidência de doença rara. Apenas 1 em 100 adultos é acometido por uma doença rara para a qual foi desenvolvido um teste de diagnóstico. Então, a doença é rara, ok? O teste funciona de tal forma que, se o indivíduo tem a doença, eu não sei, por isso que eu estou testando, mas ele pode ser que ele tenha de fato ou pode ser que ele não tenha, nós não sabemos. O resultado do teste vai ser positivo em 99% das vezes quando ele tem a doença. Mas pode acontecer que o teste erre, né? Ele vai dar positivo mesmo que a pessoa não tenha a doença. Então, se ele não tem a doença, o teste vai ser positivo em apenas 2% das vezes. Então, 2% das vezes o teste erra, bem pouco. Se o indivíduo selecionado aleatoriamente for testado e o resultado for positivo, agora eu tenho o resultado. Agora eu pergunto, qual é a probabilidade dele ter a doença? É a probabilidade reversa que a gente está fazendo. Então vejam aqui, ó. Então, a partir dos dados do problema, vamos estruturar, né, da mesma maneira que a gente fez antes. Então, uma doença rara, um indivíduo selecionado aleatoriamente na sociedade, ele pode ter a doença, e aí, como a doença é rara, é 1 em 1000, e ele pode não ter a doença. São as duas situações possíveis. E aí, é 999 dividido por 1000, é o complemento. Sempre assim. Agora, quando a pessoa qualquer, né, ela pode ir lá e fazer o teste. O teste vai ser positivo ou negativo. Se ela tem a doença, o teste vai dar positivo em 99% das vezes. E o problema não deu essa informação, mas eu consigo deduzir. Se ela tem a doença, ele vai ser negativo em 1% das vezes. Agora, e se ela não tem a doença? O teste pode ser que dê positivo. Falso positivo, né? E isso acontece em 2% das vezes. Essa outra informação não foi dada, mas a gente deduz. Vai ser negativo em 98% das vezes, que é quando o teste acerta. Então, aqui os falsos, né? Resultado errado vai ser aqui. Dá negativo quando a pessoa tem a doença, que é 1%, e dá positivo quando a pessoa não tem a doença, 2%. E aqui, ó, a probabilidade do teste ser positivo, dado que tem a doença, é aquilo que a gente calcula lá, usando diretamente aqui, já, a informação já está dada no quadro. Agora, a pergunta é diferente. Qual a probabilidade do teste ser positivo? Qual a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo? A gente está invertendo a ordem aqui do condicional.
É isso que permite o Bayes, ou seja, a gente calcula a probabilidade das causas. Então, vamos ver aqui. Então, a gente vai chamar D, o indivíduo tem a doença, o complementar de D com D barra não tem a doença, e pós, eu vou chamar aqui o evento, resultado do teste ser positivo. E aí, olhando as informações aqui dadas ali no quadro anterior, a gente sabe probabilidade de ter a doença de 0,001, de não ter a doença de 0,999, de ser positivo, dado que tem a doença, é 99, de ser positivo, dado que não tem a doença, é de 0,02. Essas são as informações dadas pelo problema. Queremos calcular a probabilidade de um indivíduo ter a doença, ser de fato doente, dado que o teste deu positivo. Lembrando que o teste pode ser positivo, tanto no caso da pessoa ser doente, como no caso da pessoa não ser doente. Será que a probabilidade de ser doente quando o teste dá positivo é muito alta? Essa é a pergunta. Nós vamos ver uma resposta surpreendente. Que não, porque a doença, de fato, ela é uma doença rara. Então, vamos usar a fórmula aqui, né? O teorema de Bayes diz que a probabilidade de D, dado que ser positivo, eu vou fazer o cálculo reverso, dado a interseção, né? Dividido por ser positivo, que é, calculando dessa maneira aqui, positivo, dado que tem a doença, veja que eu inverti, multiplicado pela probabilidade de ter a doença, e aqui o teorema da probabilidade total, em que o espaço foi particionado em doentes e não doentes. Ou tem a doença e não tem a doença. Olhando para aquele quadro anterior, a gente consegue preencher aqui essas informações com aqueles valores. E aí, então, a gente chega à conclusão de que a probabilidade de estar doente, dado que o teste deu positivo, é de apenas 4,7%. A situação não é tão drástica, porque é muito difícil alguém ter essa doença. Então, não é porque o teste deu positivo, significa que eu tenho alta probabilidade de estar doente, porque a doença é rara. A chance é só de 4,7% neste contexto aqui. Então, o teorema de Bayes ele tem muito interesse justamente por permitir essa probabilidade, o cálculo dessa probabilidade reversa. Então, agora, para vocês fazerem aqui um exercício, de novo, eu peço para que vocês pausem no vídeo e resolvam esse exercício aqui. No exame, há 3 respostas para cada pergunta e para uma delas é certa. E apenas uma delas é certa. Portanto, para cada pergunta, o aluno tem probabilidade 1/3 de escolher a resposta certa se ele está adivinhando e 1 se sabe a resposta. O estudante sabe 30% das respostas do exame. Veja que é o mesmo contexto que a gente viu anteriormente. A única coisa é a pergunta que vai ser diferente agora. Se ele deu a resposta correta para uma das perguntas, qual é a probabilidade de que ele tenha adivinhado a resposta? Tá? Então, se ele acertou, qual a chance dele estar chutando? Agora é muito mais difícil, né, essa resposta. Então, aqui a gente vai organizar os dados daquela mesma maneira que a gente já fez lá no exemplo anterior. Então, essa pergunta aqui, a probabilidade de acertar, dado que sabe, é aquela pergunta natural. Agora, qual a probabilidade que sabe, dado que acertou? Esta é uma pergunta diferente, né? Sabe, dado que errou. Não vai acontecer, né? Então, aqui agora a gente vai calcular. Então, vamos chamar de C, a resposta está correta, S, sabe a questão, e vamos aplicar aqui o teorema de Bayes. Qual a probabilidade de adivinhar, dado que a resposta está correta? Então, usando o teorema de Bayes aqui, é calcular essa daqui, probabilidade de não sabe,
né, de adivinhar, dado que está correta, dado que não sabe, e aqui o teorema da probabilidade total. Probabilidade de não sabe vezes probabilidade de estar correta, dado que não sabe, mais probabilidade de sabe vezes a probabilidade de estar correta, dado que sabe. Jogando todas essas informações aqui, a gente chega que a chance de adivinhar, dado que a resposta está correta, é de 43, quase 44%. Então, quando o professor tem essa informação, né, em mãos, ele sabe que 44% da chance de uma resposta que está correta, o aluno ter adivinhado, né, acertado na sorte, é de 44%. Então, só para resumir aqui o que foi o que nós vimos, né, as duas regras, a regra da soma, ou seja, para calcular a probabilidade da união, a gente usa esta fórmula, probabilidade de A mais probabilidade de B, menos a probabilidade da interseção. Lembrando, se A inter B tiver interseção vazia, a probabilidade da união é só a probabilidade da soma. Então, a gente tem sempre que perguntar se os eventos são ou não mutuamente exclusivos, quando a gente está calculando a regra da soma, ou a probabilidade da união. Pode acontecer de que essa interseção seja vazia. Eu sempre recomendo escrever esta fórmula completa e aí depois sempre se perguntar: os eventos são mutuamente exclusivos, sim ou não? E aqui também com a regra do produto. A regra do produto, A inter B, pode ser calculado dessa maneira ou dessa maneira, né? É a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B, ou, né, a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A. Então, para cada caso aqui, eu tenho que ter o B ou o A sempre números diferentes de zero. E aqui, se os eventos forem independentes, ou seja, A e B, um interfere no outro, então a probabilidade de A dado B é a probabilidade de A mesmo. E de B dado A é a probabilidade de B. Então, a probabilidade da interseção, quando os eventos são independentes, quando um não interfere no outro, ela se resume ao produto. Probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, a gente pode usar essa regra para deduzir que os eventos são independentes, ou sabendo que os eventos são independentes, a gente pode usar essa regra. Mas se a gente sempre usar esta fórmula aqui, e depois a gente pergunta se são ou não independentes, a gente vai sempre saber aplicar as duas regras aqui. Então, agora, para finalizar, um último exemplo, mostrando aqui como que a gente pode, né, resolver um problema em que a gente usa aqui todo o conteúdo que a gente viu nas duas aulas, envolvendo teorema de Bayes, envolvendo probabilidade condicional, probabilidade simples. Então, aqui, não seja aprovado. Então, tenho que estar com todos esses itens aí funcionando bem para que eu tenha a vistoria do carro aprovada. Suponha que uma pessoa vai levar o seu carro para a vistoria. Como ela não teve o cuidado de verificar todos esses detalhes, pode haver problema. Admita que as probabilidades de essas condições não estarem sendo atendidas sejam 10%, né, dos carros apresentam problema com a poluição, 15% problema com lanterna e 20% com extintor. E suponha que tudo o resto esteja ok. Qual a probabilidade de que o carro seja aprovado na vistoria? E qual a probabilidade condicional de que apenas uma das condições anteriores não tenha sido atendida, dado que o carro foi reprovado na vistoria? Então, são dois problemas aqui. Então, vamos começar pelo primeiro. Então, vamos tomar aqui o evento A, indicando aprovação na vistoria.
Aí as outras letras aqui, P, controle de poluição, tá tudo ok. L, a lanterna, tá tudo ok. O extintor, o E, extintor, tá tudo ok. E aí, o problema pede para calcular a probabilidade do veículo ser aprovado na vistoria. Então, para ser aprovado, eu tenho que estar com poluente, lanterna e extintor, tudo ok. Então, é um E aí, uma conjunção de fatos. E agora, como a gente não tem o valor dessas probabilidades, a gente vai ter que pegar pelos que o problema deu. O problema falou os complementares, né? Falou qual a porcentagem de problemas, né? De veículos com problema no controle de poluição, que era 10%. Então, para estar ok, 90%. Lanterna, 15%. Então, para estar ok, o complemento é 85%, a mesma coisa para o extintor, 80%. E agora, para calcular a probabilidade de ser aprovado, os eventos poluente, lanterna e extintor são eventos independentes, porque o fato do extintor estar vencido não vai causar nenhum problema na lanterna e nem na questão do poluente, e vice-versa lá para os outros eventos. Então, eles são todos independentes. Portanto, a probabilidade da interseção é o produto das probabilidades. Então, usando a regra do produto aqui para eventos independentes. Então, tomando as informações, né, 90 vezes 85 vezes 80 dá 61,2%. Então, essa é a chance do veículo ser aprovado. Agora, vamos calcular o item B. Aquele já é mais complicado, tem mais contas aí para ser feita para conseguir resolver a questão lá, pergunta final. Então, vamos chamar de F, só houve uma falha. Então, aqui, só houve uma falha significa que a falha pode ter sido no poluente, então o complementar aqui do poluente estar ok, ou o problema pode estar na lanterna, ou o problema pode estar no extintor. E aí os outros itens que eu estou considerando estão ok. Então, problema no poluente, lanterna e extintor ok. Problema na lanterna, poluente e extintor ok. Problema no extintor, poluente e lanterna ok. Isso que significa haver falha em apenas um dos itens. Agora, vamos ter que calcular tudo isso separadamente aqui, porque tem muita continha paralela aí, né? Então, os eventos que compõem o evento F são mutuamente exclusivos. Também tem interseção vazia entre eles. Então, agora a gente vai calcular aqui, então, a probabilidade da união é a soma das probabilidades. Então, vamos calcular cada um desses pedaços aí. Então, a probabilidade de dar problema apenas no poluente é este produto. E aí a gente faz esse produto aqui, dá 6,8%. Dá problema só na lanterna, então coloco aqui, né, 90, 15 e 80. E o outro problema só no extintor. Então aqui, como é um ou, então eu vou fazer a soma das probabilidades. Então a probabilidade de F é a soma dessas probabilidades aqui que dá 32,9%. Não acabamos ainda o problema, porque o que a gente quer calcular é qual a probabilidade condicional de que apenas uma das condições não tenha sido atendida, dado que o carro foi reprovado. Então, o que significa ser reprovado, né? Não ser aprovado. A complementar. Então, a probabilidade de F dado A complementar é a probabilidade de F dividido pela probabilidade de A complementar. Por que a probabilidade de F aqui? Porque a gente vai pegar o F é essa união desses eventos aqui. Então, dá 0,329 dividido pelo complementar aqui, que dá 84,8%. Então, esta é
a probabilidade aí de ter havido falha em apenas um item, dado que ele foi reprovado. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.